Bom, vamos falar sobre quem vai ser o próximo treinador do Santos, né? Após falarem muito aí, ouvi não de Tite, ouvi não de Dorival, ouvi não de Luiz Castro, nem sei porque foram atrás do Luiz Castro ainda. Agora, provavelmente, pelo que dizem aí, né, algumas pessoas que cobrem o Santos, que ouviram não também do Sampaoli, que foi o nome que eu falei que eu traria no último vídeo, né? Se eu trabalhasse, fosse um desses incompetentes que gerem o Santos, eu iria atrás do Sampaoli. Também dizem que tem muito a ver, né, com a entrevista do nosso CEO, Pedro Martins. Eu não acredito. Eu acredito que o Sampaoli, junto com a comissão técnica dele, viu que o elenco do Santos tem muitas defasagens. Por mais que tenha contratado bem, ainda lateral é horrível, volante não tem, a zaga é ruim. Até a titular, né, porque o Gil é velho, não sei se ele vai aguentar toda essa pressão, toda essa intensidade que é a Série A. E aí, mais um não, que era do Sampaoli. E aí os nomes, né, que surgem agora, viram os técnicos de prateleira A, Tite, Dorival, Sampaoli, Luiz Castro, não quiseram, nenhum deles quis. Aí agora vai ter que descer uma prateleira, ou duas. Estão falando de Fernando Diniz, estão falando de Mano Menezes, estão falando de Léo Condé, que é o que mais me agrada, e de Thiago Carpini. Desses quatro, o que mais me agrada é o Léo Condé, porque ele faz um bom trabalho com o Ceará, tá? E fez um bom trabalho com o Vitória. Se eu não me engano, com o Vitória ele foi campeão em cima do Bahia, tá? E com o Ceará ele foi campeão em cima do Fortaleza, que são times superiores ao time que ele geria. Vitória é um time inferior ao time do Bahia, tá? Com um técnico já renomado, que é o Rogério Ceni. E o Ceará é um time inferior ao time do Fortaleza, em nomes. O vovô já está há muito tempo no Fortaleza. Então o Léo Condé é um bom nome, é o nome que eu traria para o Santos, tá? Fernando Diniz, não dá. A gente já viu como que é. Ele, inclusive no Santos, péssimo. Fez um bom trabalho, que foi, sei lá, durou 6 meses esse bom trabalho no Fluminense, que acabou sendo campeão da Libertadores, mas só. Foi péssimo no Cruzeiro, foi péssimo no Fluminense desde então, foi péssimo no São Paulo, foi péssimo no Santos. É um treinador que morre abraçado com suas convicções e não engrena. Os times dele não conseguem entender a filosofia que ele tenta implementar. Seria um Caixinha 2.0, que chegou, prometeu o mundo todo e a ideia a gente nunca viu em campo. Mano Menezes é um técnico fracassado. Por onde ele passa, ele briga. Brigou com o Marcelo, brigou com o Thiago Silva, brigou com o Yuri Alberto. E aí agora vai brigar com o Neymar. Provavelmente, né? O cara que tem confusão com o vestiário. Igual o Sampaoli tem também com o Messi, teve com o Pedro no Flamengo. Mas não tem como comparar Sampaoli e Mano Menezes, né? Vamos conversar aqui sobre isso, né? Sampaoli foi muito bem no Olympique de Marselha, foi muito bem no Santos, fez campanha de campeão brasileiro com 74 pontos. Foi vice-campeão com essa pontuação. Só não foi campeão porque era o Flamengo do Jorge Jesus, tá? Foi muito bem no Olympique de Marseille, foi campeão da Copa América com o Chile, treinou a seleção da Argentina, por mais que foi péssimo lá, mas é um treinador com currículo. Mano Menezes, né, rapaziada, não dá. E o outro nome é o Carpini. Carpini não é um nome que me agrada, mas eu ainda prefiro ele ao Mano Menezes e ao Diniz, tá? Obviamente eu preferi um Dorival. O Dorival não tá afim de trabalhar, a real é essa. Foi demitido da seleção, o Brasil inteiro criticando o trabalho dele. Dizem que pediu 3 milhões para assinar com o São Paulo, que tá ali só esperando subir o dia cair. Quem pede 3 milhões é porque não tá afim de voltar a trabalhar. Ele quer esperar essa poeira baixar para depois ele voltar. Porque ele assumiu a seleção como um dos técnicos mais queridos do Brasil. O técnico que brigou com o Neymar lá no passado e foi o injustiçado porque o Neymar ficou, ele foi mandado embora. Foi o treinador que foi pro Flamengo para apagar fogo. Quem ele foi substituir? Eu não lembro que o Dorival foi substituir. Foi o Ceni ou o Renato Gaúcho? Não lembro. Foi para apagar incêndio. Foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Foi demitido injustamente, o que fez o carinho do povo brasileiro aumentar por ele. Foi pro São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil. Aí ele tá lá no céu. O Brasil todo amava o Dorival. Pediam ele na seleção, que para mim sempre foi uma loucura. Nunca foi um treinador desse calibre. Mas pelo Brasil estar gostando do Dorival naquele momento, ele assumiu a seleção e agora caiu na desgraça do povo que viu o quanto ele é limitado. Não direi fraco, limitado. Mas seria, dentre esses nomes mais fracos, seria o melhor nome para assumir o Peixão, tá?
Mas ele disse não, pediu 3 minutos para São Paulo, não quer trabalhar. Luiz Castro é um treinador que, sinceramente, não vimos ainda o que ele é capaz. Abandonou o Botafogo no meio do Campeonato Brasileiro, onde ele fazia, sim, uma excelente temporada, mas nunca saberemos o que poder... Será que com ele o Botafogo seria campeão? Ou será que o Botafogo ia ficar à deriva igual ficou? Então nunca saberemos, e foi uma merda no Al Nassr. Aí sim, falaremos de Tite, é um técnico nível top, foi campeão de tudo com o Corinthians, a seleção brasileira dele tinha uma defesa impenetrável. Uma coisa é certeza, o Tite no Santos arrumaria essa defesa. Ele fazeria, tá certo? Sei lá, foda-se, Zé Ivaldo, Gil, Luan Pérez e João Basso parecerem craques para ir para a seleção brasileira. Porque o Tite, se tem uma coisa que os times dele são capazes de fazer, é ter uma defesa consolidada, sólida, que não toma gol. Ele arrumaria essa nhaca que é a defesa do Santos. Talvez ele faria até Léo Godoy e o Sherman jogarem bem, enquanto o Aderlan não volta. E o outro nome é o Sampaoli, que ainda assim seria o meu favorito, porque esse time do Santos falta intensidade, vergonha na cara, tapa na cara de jogador. Não literalmente, igual fizeram com o Pedro na comissão técnica dele. Mas pra dar algum resultado, a minha filha, tá dando pra ouvir aí? Acho que dá, né? Pra dar algum resultado, pra ver se o Guilherme, de novo, corre. Guilherme, a única coisa que ele tem, que talvez destaque ele dos outros jogadores, é que ele é taticamente aplicado. No último jogo, ele tava voltando trotando pra marcar, enquanto o Neymar tava lá, indo em um, indo no outro, marcando o pai. Põe o Guilherme voltando, trotando, cara. Que ele é craque por algum acaso. Sampaoli ia chegar, ó, o Sampaoli não aceita falta de intensidade de ninguém. O que poderia ser um problema com o Neymar, por exemplo. Mas nunca saberemos, porque provavelmente ele disse não. Dizem que depois do jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, que provavelmente eu vou aparecer aqui muito puto no pós-jogo, vamos descobrir. Dizem que depois do jogo de hoje o Santos vai tentar uma nova investida e conversar com o Sampaoli novamente. Vamos ver. Mas provavelmente a resposta dele vai ser não. Pelo que dizem que ele conversou com a comissão técnica dele, viu que não vale a pena vir para o Santos tão defasado. Um Santos que não tem dinheiro para contratar as peças que ele iria querer. Tá? Onde ele já saiu queimado do Brasil por conta da polêmica dele no Flamengo e porque teve essa entrevista do Pedro Martins, né, que aparentemente dizem que aí que esfriou ainda a relação porque ele disse que não vai dar chave do clube na mão de treinador nenhum, o que já seria uma indireta de que ele e as pessoas lá dentro não gostam do nome do Sampaoli, preferem o Carpini do que o Sampaoli. Não falando mal do Carpini, que teve pouco tempo para treinar o São Paulo, por mais que tenha ido muito mal, e foi muito bem no Água Santa. E foi bem no Juventude também, e tá bem no Vitória. Então é um bom técnico. Mas é treinador de time pequeno. O Carpini é treinador de time pequeno. Não que o Santos seja um time grande hoje em dia. É grande pelas glórias do passado. Porque o Santos de hoje, horrível. É um time pequeno. O Santos hoje tem futebol, estrutura, estádio, organização, jogadores de time pequeno. Tirando alguns outros, né? Neymar, Roleiser, Gabriel Brazão, que são jogadores tops, né? Só, porque o resto é jogador de time pequeno, tudo de time pequeno. E, obviamente, os treinadores de time grande, que são Tite, que é o Dorival hoje em dia, que é o Sampaoli, não vão vir para essa várzea que é o Santos. A realidade é essa. Tá escancarada na cara de quem quiser ver, só não aceita quem não quer. O Santos é uma várzea hoje. Uma várzea. E aí vai sobrar pra gente ficar com esses nomes de prateleira C, nem B, que eu comentei. E o que mais me agrada, de novo, é o Léo Condé. Porque, por mais que ele não tenha currículo, os jogadores podem se olhar pra ele de nariz em pé. Porque quem é Léo Condé perto de Neymar, perto de Gil, perto de quem? Quem mais no jogo? Até, sei lá, o Guilherme? Acho que não. Jogadores que podem bater de frente com ele. Rincon parece ser um cara que é líder, aplicado, não faria isso, mas os outros não sabemos. E foda-se, o Guilherme, que se acha uma estrela e não é porra nenhuma no futebol, pode ser que olhe também de cima pra baixo pro Léo Condé. Só saberemos quando o cara for treinar o time. Que faz um bom trabalho com o Ceará. Quantos pontos o Ceará tem? Deixa eu ver aqui. Nem eu sei, vou ver agora aqui ao vivo com você. Opa, perdão aí pelo tapa no microfone. Ceará, não, Brasileirão. Brasileirão Série A. O Ceará, nesse momento, está em terceiro colocado, com 7 pontos de 9. Não, jogou 4 partidas já, né? Então, 12, né? 7 de 12. Mas tá bom, é o terceiro colocado do Brasileirão nesse momento,
O Ceará, quem diria que o Ceará acabou de subir junto com o Santos da Série B. Santos já tá na zona de rebaixamento. 1 ponto de 9. Ceará tá ali já brigando por Libertadores. 3 rodadas, eu sei, tem muita coisa para acontecer ainda. Essa bola de neve vai rolar e crescer ainda mais. Mas mostra que o trabalho do Léo Condé é sério. Ele poderia arrumar essa bagunça que é o time do Santos se ele conseguir ter tempo para trabalhar e, né, conseguir ali mexer no vestiário, os jogadores não se acharem maior que ele. Isso poderia passar muito pelo Neymar. Porque se o Neymar for um desses jogadores que abaixasse a cabeça pro Léo Condé, respeitasse o cara como treinador e o general do time, e o Neymar, o capitão, os outros jogadores como espelho seguiriam um exemplo. Mas será que o Neymar tá afim de fazer isso? Não sei. Só sei que o Santos é uma várzea, é uma bagunça, não sabemos quem será o técnico. Demitiram Caixinha, certo. Em 4 meses de trabalho o Santos não tinha uma cara, jogava um jogo de um jeito, um jogo de outro, sempre com a mesma formação, mesma escalação. Treinador fraco, que eu apoiei a vinda, tentei defender algumas vezes, mas é fraco. Caixinha é fraco, entendeu? Foi demitido muito bem. E agora vão trazer outro treinador fraco pro lugar dele? Carpini. De novo, não tenho nada contra o Carpini, mas é treinador de time pequeno. Léo Condé, vamos precisar ver. Não seria a minha primeira opção, mas o Santos é uma várzea. Quem quer vir treinar essa várzea hoje? Já vimos esses outros nomes de prateleira que não querem. Vão atrás de quem? Do Crespo? O Crespo não vai querer vir também. Duvido que o Crespo vai querer vir, mas eu tentaria. Ainda assim eu tentaria. Já ouvi o nome de Dorival, de Tite, de Sampaoli, de Quinteiros lá atrás, de Luiz Castro 2 vezes, do próprio Carpini no passado quando tentaram chamar pra treinar na Série B e agora estão indo atrás do cara de novo. O Santos é uma bagunça. E o último a sair é apaga a luz. Que capaz de se continuar assim o Santos vai brigar pra não cair de novo. Ainda mais se trouxer Mano Menezes, Fernando Diniz aí, rapaziada. Não sei se eu vou ter forças pra mais uma vez passar por um ano de brigar pra não cair e talvez cair mais um ano na Série B. Sério, paciência tem limite. Do time de Pelé, do time de Neymar, que o Pedro Martins disse muito bem, não tem que ter saudosismo, tem que ver as glórias do passado e aplaudir, legal, somos tops, mas daqui pra frente, o que será? E o que vemos é que o time de Pelé, Pepe, Coutinho, Zito, Giovani, Ricardo Oliveira, Renatinho, Léo, Fábio Costa, provavelmente vai continuar por uns bons anos aí nesse caminho. É triste. É triste. Bom, mas aí, me diz o que você acha desse time do Santos, quem deveria ser o próximo treinador, o que você acha dessa várzea? Comenta aí, vamos conversar, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que ajuda muito, é isso, tamo junto, é nóis.